Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Alguma vez você já tentou fazer algo que já estava acostumado a fazer, mas não conseguiu? Ficou meio irritado, triste, por que não deu certo? Olha que o relato que nós encontramos no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículo 17 e 18, que diz assim: E dentre a multidão, respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Nesse relato aqui, o endemoniado, com espírito mudo, é levado aos discípulos, mas como o relato diz, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio que estava nesse jovem. Quando nós olhamos alguns capítulos antes, nós vamos ver que Jesus passou instruções para os discípulos e os enviou. E quando Jesus os enviou, eles conseguiram expulsar demônios, curar enfermos, realizar grandes milagres. Mas aqui, algo chega até eles e eles não conseguem resolver. E logo mais à frente, Jesus vai dizer: olha, essa casta só sai com jejum e oração. Olhando para esse texto, eu comecei a refletir algumas coisas e trazendo para a nossa vida cotidiana. Sabe, algo aconteceu com aqueles discípulos. Eles já haviam expulsado outros demônios no passado, mas esses eles não estavam conseguindo. Por quê? Estive pensando, sabe que um dos grandes perigos da nossa vida espiritual é nos acostumarmos com o que fazemos, ao ponto de fazermos meramente por fazer. O que é isso? Os discípulos possivelmente se acostumaram a fazer aquilo e talvez não passaram a ter a dedicação e a atenção, a consagração que tinham de início. De tanto fazer, aquilo se tornou algo mecânico, algo que era comum, ao ponto de achar que pelas suas próprias capacidades eles poderiam resolver. Ao ponto de Jesus ter dizer: olha, isso aqui só sai com jejum e oração. Sabe, aquilo que eu ensinei vocês lá atrás, vocês precisam praticar, vocês precisam buscar mais, vocês precisam ter mais comunhão. Sabe, nós no início da nossa vida espiritual, nós nos consagramos, nós lemos mais a Bíblia, nos preparamos para algumas atividades. Mas no decorrer que a vida passa, nós corremos o risco de passar a fazer essas coisas de maneira mecânica e não pedir mais a presença de Deus, o poder de Deus e ter a comunhão com Deus naquele momento. Pergunto, como que está a sua vida espiritual? Você já passou a fazer coisas espirituais de maneira rotineira, de qualquer maneira? Hoje, pare e pense. Venha a Jesus, se consagre a Ele e peça a Ele força, sabedoria, para que tudo quanto você for fazer, você possa se consagrar, se preparar, como se você estivesse indo fazer pela primeira vez para o Senhor. Então, se coloque dia após dia na presença dEle, para não seres humilhado na presença dos seus inimigos. Eu convido você a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos e a orar comigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por teu infinito amor. Nos ajude a cada dia, Senhor, a termos consagração, dedicação, comunhão contigo. Guia, Senhor, os nossos passos. Nos ajude a não dependermos somente de nós, mas dependemos exclusivamente sempre de Ti. Em nome de Jesus oramos. Amém. Querido, que Deus lhe abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta, Deus faz tudo novo.